Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, responder-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez com as tuas escrituras aberta, para que possamos refletir sobre a tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, falar ao nosso coração, que o Senhor possa, Senhor, de alguma forma hoje, aplicar a tua palavra em cada um de nós, que possamos sair daqui, Senhor, com a tua palavra refletida sobre os nossos corações, para que a gente possa viver uma vida com mais propósito, entendendo como é o reino do Senhor. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o título da mensagem é o próprio título aqui da entrada do capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nesse instante eu queria fazer uma introdução com os irmãos, para que os irmãos entendam um pouco o ponto que eu quero chegar. Eu gostaria de falar, durante o ministério de Jesus, ele procurou manter, assim, de certa forma, um ministério discreto. Jesus, ele não queria muitos holofotes sobre ele. Jesus não queria que as pessoas ficassem esparramando as notícias dos seus milagres, das suas curas. Então nós vamos ver na Escritura que Jesus, ele tenta de alguma forma proteger a sua identidade, mesmo que era muito difícil, mas ele fez isso o tempo todo. Por que ele fez isso? Ele fez isso também quando ele fazia curas e milagres. Quando ele curou um leproso, ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Está lá em Mateus. Depois ele disse da cura de 2 cegos. Jesus os advertiu severamente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Depois ele ainda disse para a ressurreição da filha de Jairo e recomendou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. Está lá em Marcos e em Lucas. Depois ele disse na cura de um surdo e gago, Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais eles os divulgavam. Depois Jesus também, ele fala da sua identidade messiânica. Na confissão de Pedro,
Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Lá em Mateus e Marcos repete isso também em Lucas. Após a transfiguração, ele disse: ao descerem do monte, lhes ordenou: não conteis a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Mateus e Marcos também diz isso. E depois, algo também muito curioso: ordens aos demônios. Jesus disse na expulsão de espíritos imundos, e ele os advertia severamente para que não o dessem a conhecer, para os demônios não ficar falando quem era Jesus Cristo. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 12. Há curas em Cafarnaum, e não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. Com a proximidade da morte de Jesus, agora ele declara publicamente que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, o Senhor Jesus, ele não segura mais a sua identidade. E ele passa agora a revelar a todas as pessoas. Só que agora temos um grande problema, porque naquela época de Jesus era um caldeirão de confusão. Muitos grupos, muitos religiosos, muita pobreza. Um império que esmagava o povo com seus impostos. Um império que cobrava 30%, 60% de imposto em cima dos recursos e do trabalho das pessoas. Se a gente já reclama do nosso teto do imposto de renda, de 27%, imagina a realidade desses irmãos, dessas pessoas que viviam nessa época sendo esmagados, e havia só duas classes de pessoas: os miseráveis e os mais poderosos, autoridades, os homens de mais posses. Então, quando a notícia de Jesus começa a correr, principalmente, ali quando Jesus ressuscita Lázaro, é ali o estupim para que a notícia se espalhasse. E Lázaro sendo ressuscitado causou um grande impacto, porque as pessoas vinham pelo caminho dizendo o que Jesus tinha feito. E isso começa a contagiar a multidão e começa, de certa forma, a abrir uma esperança para o coração. Porque até mesmo aquele que não acreditava, que não cria em Deus, que não era um crente, vamos dizer assim, ele ficava até interessado, porque se Jesus fosse de fato um rei que está vindo para libertar, eu serei beneficiado, porque ele vai tomar o poder de Roma, ele vai destruir Roma, então eu vou ser beneficiado, porque o que eles estão pregando aí é muita bênção, é muita cura, é muito milagre, é comida, a gente vai viver de uma forma extraordinária. Esse rei não tem imposto. É muito bom servir um rei onde ele não exige nada. Então, as pessoas começaram a divulgar sobre Jesus e a sua identidade. Até então, Jesus era discreto, mas agora ele revela quem ele é na atitude da sua entrada triunfal em Jerusalém. E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é que Jesus, ele é onisciente. Quando nós lemos aqui na Escritura, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos discípulos, eu vou ler do versículo 1 até o 3, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Observamos aqui, meus irmãos, a onisciência de Jesus. Jesus havia saído de Jericó, acompanhado de um grande número de pessoas, numa cidade a 400 metros abaixo do nível do mar, subindo para Jerusalém, a 800 metros acima do nível do mar. Uma caminhada, uma jornada de 25 quilômetros até Jerusalém. E aí, Jesus não estava cansado da viagem quando ele pede para buscar o jumento e a jumenta e o jumentinho. Ele não estava cansado, tinha todo um simbolismo por trás
A gente leu aqui em Zacarias 9, versículo 9, 10, 11 e 12, a gente vê ali a profecia que se cumpre através dessa passagem aqui de Mateus, no capítulo 21. Então, havia um propósito e um tempo determinado. Jesus não fazia as coisas por acaso. Tudo tinha um propósito. Tudo tinha um dia marcado, uma hora marcada, tinha que ser aquele momento, tinha que ser naquela data, tinha que ser naquela hora. Então Jesus está num domingo de Ramos e já no outro domingo ele ressuscitaria. Então na sexta-feira próxima ele já seria ali julgado e condenado à morte de cruz. Então Jesus, ele estava dentro do propósito celestial, então nada com Jesus acontece por acaso. Jesus não pensava assim, vamos por aqui agora. Não, tudo tinha um trajeto, um formato e uma hora marcada. Jesus é muito pontual. Jesus é pontual. Deus é extremamente pontual. Então, quando Jesus manda trazer esses animais, esses 2 jumentos, os reis, eles, de forma simbólica, eles costumavam entrar nas cidades montados em cavalos, um corcel negro, um cavalo branco, uma carruagem de ouro, de forma imponente, mostrando a sua vitória, mostrando o seu poder, mostrando ali os seus troféus, as capturas, os despojos, enfim. Mas Jesus, ele entra montado num animal simples, que para o judeu não é simples. É um animal importante, com o mesmo valor de um cavalo ou um corcel negro. Então, os judeus, de certa forma, eles entendiam, porque isso era profecia. Isso já estava escrito. Então, Jesus vem com um animal simples, cumprindo exatamente o que havia sido profetizado. Ele sabia exatamente onde o animal estava, o endereço, o local, o número da casa, a hora. Sabia que encontraria uma jumenta e um jumentinho. Sabia que se alguém questionasse, permitiria que os discípulos o levassem. E tudo aconteceu conforme as instruções de Jesus. Jesus não combinou nada. Vai lá no endereço tal, tem lá os 2 animais. Vocês pedem e fala que é para o Senhor. Pegam lá emprestado. A pessoa vai emprestar para vocês. Vocês vão trazer aqui e eu vou usar um animal. Então, Jesus, ele descreve tudo o que tinha para fazer, eles vão lá e cumprem esse propósito, chegaram lá, a pessoa não estava usando o animal estava à disposição do Senhor, do nosso Messias, o nosso Salvador. Então, quando nós começamos a observar Jesus, nós vemos que ele tem conhecimento dos pensamentos e das intenções. Jesus conhece tudo. Mateus 12, 25 diz: Jesus, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Em Lucas 6, versículo 8, Jesus diz: mas Jesus conhecia os pensamentos deles. Em João 2, 24 a 25, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não só conhece pensamentos e intenções, como ele também conhece fatos sem testemunhas, sem ninguém precisar contar para ele. João 1,48, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ele fala para Natanael. Quando ele chama Natanael, ele fala, eu te vi, Natanael, embaixo da figueira. E Natanael se espanta com o conhecimento sobrenatural que Jesus tinha. Em João 4, 17 e 18, Jesus revela conhecer o passado da mulher samaritana. Você não é casada. Você não tem marido. De fato, você não tem marido mesmo. Mas teve 5. Teve 5. E o que você está não é o seu marido. Então aquela mulher também ela é impactada diante do conhecimento sobrenatural que Jesus tinha sobre a vida das pessoas. Jesus tinha também conhecimento do futuro. Em João 13, 11, porque ele sabia quem o trairia. Jesus está ali à mesa, preparando ali os alimentos, e ali estava o traidor. Ele sabia que Judas
era o traidor. Jesus tinha o conhecimento do futuro. Em Mateus 17, 27, Jesus prevê a moeda na boca do peixe. E aí a gente não tem tempo para passar em cada detalhe aqui. Em Marcos 14, 13 e 15, Jesus descreve detalhadamente o local da ceia. Vão lá, no endereço tal. Vai ser lá a ceia. Em João 21, 17, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Todas as coisas. E Cristo glorificado, Apocalipse 2, 23, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu sou aquele que olha todos os corações. Eu conheço todas as mentes. Então, Jesus demonstra sua onisciência e sua pontualidade no cumprimento dos seus propósitos. Jesus mostra que tem poder sobre a criação. Então, ele mesmo, um jumento, esquivo, um não domado, porque ele pega o jovem. E não sei se você já viu aí na internet o jumento querendo morder as pessoas, né? E você tenta se aproximar dele, um jumento não domado. Então Jesus monta em um animal que não era adestrado. O meu pai, ele domava cavalo. Para domar um manga larga, meu pai demorava às vezes 15 dias, 21 dias, para que construísse a confiança com o animal e ele obedecesse ao seu Senhor. Então Jesus traz um animal com a sua mãe e monta no jovem que recebe o seu Criador. Um animal não se esquiva, atende àquele que criou todas as coisas. E Jesus monta sobre ele, mostrando o seu poder sobre a criação. Depois, interessante também que a jumenta ela vem junto com o jumentinho, e é interessante uma observação de Charles Spurgeon, que ele diz assim: o reino de Cristo não há espaço para a saudade. No reino de Cristo não há espaço para a dor. Nem mesmo a dor de uma jumenta longe do seu filho. Jesus mostra que seu reino é um reino de paz eterna, onde não há sofrimentos. Na fazenda onde a gente trabalhava, a gente separava, apartava os bezerros a uma certa idade das mães. Então a gente colocava de um outro lado do pasto e as mães ficavam lá do outro lado. Todo mundo beirando a cerca. Os bezerros de um lado berrando e as mães do outro lado berrando. Jesus sabia que se trouxesse o jumentinho, tanto o jumentinho quanto a mãe sentiria a saudade um do outro. Então Jesus traz os dois, cuidando da sua criação, demonstrando que não há dor no seu reino, porque é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de bênção. Não há dor que Cristo não veja. O Senhor conhece o mais profundo do nosso coração, as batalhas da nossa mente, as batalhas do nosso coração, as angústias, as ansiedades, os nossos medos. Jesus é conhecedor de tudo. Então, meus irmãos, não existe nada escondido que Cristo não saiba. Não há segredos para Jesus. Seja de dia ou de noite, a sós ou acompanhados, Jesus tem conhecimento de cada detalhe da nossa vida. E pensando um pouco aqui nesse ponto, a gente poderia ficar um pouco assustado com isso, porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus, ele é onisciente. Então, se Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, isso deveria produzir em nós uma vida com mais santidade. Se Jesus é onisciente, isso poderia produzir em nós uma maior dedicação a servir a Jesus. Uma maior dedicação a servir o seu reino, como os dois discípulos fizeram. Quando Jesus dá a ordem, eles rapidamente se prontificam, sem questionamentos, sem dizer absolutamente nada, e sem saber se o jumento ia estar lá, ou a jumenta e o jumentinho. Eles vão, obedecem à ordem do seu Senhor, confiando no seu Senhor. Então Jesus tem conhecimento de todas as coisas. Às vezes nós deveríamos ser como esses discípulos,
obedeceu um pouco mais, sabendo da onisciência do Senhor, sabendo que Ele conduz todas as coisas. Às vezes vivemos como se Jesus não soubesse nada sobre nós. Às vezes nós vivemos como se Jesus estivesse longe de nós, um Deus distante. Um Deus que não vê o que eu estou passando. Um Deus que não vê o meu sofrimento. Um Deus que não vê os meus pecados. Um Deus que não vê as minhas lutas. Mas Jesus é onisciente. Nossas palavras deveriam ser mais sábias, sabendo que Jesus é onisciente, conhece todas as coisas. Nossas palavras poderiam ser mais doces, porque Jesus sabe de todas as coisas. Nós poderíamos ser mais vigilantes, porque Jesus ele vai voltar num reino de glória, com seu poder, com toda a honra e majestade, conhecedor de tudo. Quando você estiver diante dele, não tem como esconder as coisas. Não há segredo para Jesus. Então nos cumpre um chamado de fidelidade a Deus, um chamado de santidade, um chamado de obediência, um chamado total, entregando as nossas vidas para o Senhor, diante da sua onisciência e do seu poder soberano. Então a gente viu que Jesus é onisciente. No ponto 2 aqui, Jesus ele cumpre a profecia. Agora, no versículo 4 a 8 de Mateus 21. Ora, isto aconteceu para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizer-lhe à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram sobre ele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Muitíssima gente estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam os ramos das árvores, espalhando pela estrada. Zacarias 9, versículo 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. O reinado de Jesus ele é diferente de todos os outros reinados. Para os cristãos, não adianta dar armas. Nós não somos um povo que possui armas. Jesus não estava numa comitiva armada sendo rei. Ele trazia apenas consigo pessoas simples, pessoas pobres, os rejeitados e apenas os corações que vinham acompanhando Jesus. Um reino de paz, um reino de alegria, um reino de amor. Jesus é completamente diferente dos reinos deste mundo. Seu reino não é baseado em aparência, status ou poder humano. Hoje a gente vive uma era de status. Eu me lembro, contei aqui na escola dominical, um empresário falando para mim, ele tinha uma S10 parada em frente à fábrica dele, e ele dizendo, essa S10 nova, 2014, está financiada pelo BNDES, porque eu não tenho condições de ter um carro zero. Então o investimento que eu fiz na empresa, separei um dinheiro para comprar essa caminhonete. Sabe por quê, Éder? Porque se eu não tiver um carro bom aqui, eu não consigo vender. As pessoas olham o meu carro. Então eu preciso ter um carro do ano aqui para mostrar o meu status, para que eu possa fechar os meus negócios. Mas o reino de Jesus, ele não é assim. Não é um reino de status. O jumento era um animal simples, de carga e sem valor aparente. Não tinha uma sela, não havia riqueza exterior, e os discípulos colocaram as suas vestes sobre o animal. Era a sela que Jesus tinha. Meu pai domava cavalo, meu pai fazia aquelas argolas enormes assim, no peitoral do cavalo, assim, que às vezes relava até o chão. Aquela sela preta com prata ao redor e por baixo um manto vermelho, e ali
Quando meu pai subia naqueles cavalos manga larga, marchadores, você olhava assim, era muito lindo. Mas Jesus não tinha nenhum valor aparente. Nada que chamasse a atenção exterior. A disposição dos discípulos com o seu Senhor, eles obedeceram a sua ordem, como eu disse anteriormente, e foram, mesmo sem saber, em busca do jumentinho. Esses servos estavam o tempo todo ali servindo o Senhor Jesus. Quando viu que ele não tinha uma cela, o que eles fazem? Com as suas próprias roupas, suas próprias capas, cobrem o animal e Jesus sobe sobre ele. O serviço estava na vida desses irmãos. E pelo caminho, a multidão estendia suas vestes em submissão, colocando os ramos para que o rei fosse glorificado pelo caminho. John MacArthur, ele diz algo sobre essa passagem. Pelo caminho, a multidão estendia suas vestes pela estrada e os ramos. Era um costume antigo. Ver Reis, 2 Reis 9:13. Para os cidadãos, a jogar suas roupas na estrada, para o seu monarca andar em cima, simbolizava o seu respeito por ele, a sua submissão, a sua autoridade. Era como se dissessem: nos colocamos aos seus pés, até mesmo para passar por cima de nós, se for preciso. Total desprendimento, total dependência ao Senhor, demonstrando ali com as suas roupas: pode passar por cima de nós, Senhor, somos submissos a Ti. Ele continua: enquanto as pessoas estavam colocando suas roupas no caminho de Jesus, outros cortavam os ramos de árvores e espalhavam pela estrada. Em João 12:13, aprendemos que os ramos eram de palmeiras, símbolo da salvação e da alegria, retratando a magnífica homenagem que a grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações e todas as tribos, povos e línguas, um dia vai apresentar diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e ramos de palmeiras em suas mãos. Ele diz isso baseado em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmeiras nas mãos, palmas, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro que pertence à salvação. Vemos aqui o povo se entregando ao seu rei. O Rei dos Reis entra de forma humilde. Desde o nascimento em sua manjedoura, Jesus demonstrou simplicidade. Jesus em nenhum momento ele se mostra com seu status poderoso, nascido em um palácio, ou para governar com uma grande tropa militar, com pessoas armadas, para derrubar o governo de Roma. O reino dele não era deste mundo, era um reino espiritual. Então o seu reino não consiste em riquezas passageiras, mas em valores eternos. Em valores eternos. Filipenses 2, 5, 11, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-o obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que lhe o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós precisávamos nos esvaziar mais. Os cristãos precisavam, no Brasil, se esvaziar mais. Assumir forma de servos, servir ao Senhor. O caminho da exaltação passou pela humilhação.
Isso elimina toda a glória humana, toda a vaidade, todo o orgulho. Cristo mostra que o verdadeiro reino é espiritual. E aí tem um grande problema depois, porque Jesus ele é crucificado. Há uma discussão entre os teólogos. Alguns acreditam que a multidão, desde o começo até o final, era tudo pessoas interesseiras. Pessoas que estavam preocupadas com a política. E aí, nós vemos agora no ponto 3, a adoração do povo. Versículo 9 a 11. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões diziam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Será que era verdade o tempo todo que as pessoas falavam? Essa é uma discussão que há por trás das interpretações bíblicas. E aí eu quero pensar um pouco aqui com os irmãos. Agora nós vamos ver a reação do povo diante deste rei, que é humilde. Não tem nada nele que chama a atenção, não. Não tem poder militar, não tem nada assim imponente, um cavalo, uma carruagem de ouro, é tudo bem simples. Tudo humilde. Alguns tinham uma multidão grande que acompanhava Jesus, uns estavam vindo ainda atrás, outros junto com ele, outros que estavam vindo de outros povoados, outros que já estavam esperando ali em Jerusalém, e todo esse acontecimento estava sendo esparramado e as pessoas vinham ao encontro de Jesus e todos eles clamavam: Hosana ao filho de Davi. A palavra Hosana, salva-nos agora, salva-nos, a gente não aguenta mais imposto. Salva-nos, a gente não aguenta mais pagar tanto tributo. Salva-nos, a gente não aguenta mais passar fome. Salva-nos, a gente já não aguenta mais tanta miséria. Salva-nos, a gente não aguenta mais tanto desemprego, tanta diferença de status no meio do povo. Uns têm tanto, outros não têm nada. Há tantas doenças, salva-nos. Liberta-nos desse reino que nos oprime, que nos pressiona, que coloca impostos altíssimos sobre nós. Salva-nos. E aí, Jerusalém é esse caldeirão, onde as pessoas estão preocupadas com a sua economia, a economia do seu país, a economia do mundo. Salva-nos, era um clamor verdadeiro de esperança e reconhecimento. O povo conhecia Jesus como descendente de Davi, o Messias prometido. Eles declaravam que o rei havia chegado. Isso era autêntico, profético. Isso estava escrito. Eles estavam recitando o Salmo 118. Eles sabiam do que eles estavam falando. Mas assim como os discípulos, foi sempre aquela ideia de que Jesus veio para governar esse mundo. Essa era a ideia dos discípulos. E aí, o texto mostra algo importante para nós. Enquanto alguns adoravam, outros perguntavam: quem é este? Nem todos compreendiam que era Jesus. Alguns reconheciam como profeta, outros reconheciam como filho de Davi. Muitos estavam próximos fisicamente, mas distantes espiritualmente. Quem é este? É importante pensar, meus irmãos, que a multidão, assim como os discípulos, tinham grande dificuldade de entender o reinado do Senhor Jesus. Eles queriam um reinado baseado em suas economias, suas necessidades, as suas faculdades, a forma de entender o mundo, suas razões eram baseadas no fundo, diante das suas necessidades egoístas. Então a multidão adorou o Senhor Jesus de forma inconsciente, pois não compreendiam que o reino de Jesus era de forma espiritual. Diante disso, a multidão não estava interessada na salvação das suas almas, mas na economia do seu país e dos problemas sociais. Eles não entendiam que Jesus veio para nos libertar do pecado, não resolver problemas sociais, não dar um golpe no governo. Nosso país vive isso, né? Diz o nosso país aqui, foi golpe, sempre tudo é golpe. Aí a gente está insatisfeito com o governo atual e a gente fica dentro desse ciclo do mundo, acompanhando esses políticos que nunca vão mudar.
de um Congresso que nunca vai mudar, de um Senado que nunca vai mudar, com juízes que nunca vão mudar, porque o reino de Jesus não é deste mundo. As promessas não é para este mundo. O mundo não vai mudar. E se melhorar para sermos prósperos, nós vamos apostatar da nossa fé. Olha para a Europa. Igrejas que viraram bar. Porque as pessoas estão bem de vida agora. Então, o reino do Senhor não é baseado nesse status social. Eles não queriam a destruição dos seus pecados e a restauração dos seus corações. Eles queriam a destruição do governo de Roma. Se Jesus usar os seus poderes sobrenaturais contra os romanos, ele os destruirá. Ele acalma tempestades. Ele multiplica comida. Ele cura as pessoas. Ele ressuscita mortos. Quando nós olhamos para esses fatos, que as pessoas não estavam interessadas em mudar a sua vida espiritual, eles queriam mudar a sua vida social, o seu status. Isso era o que interessava para o povo. Salva-nos do governo. Talvez essa seja a oração de muitos de nós, né? Salva-nos, Senhor, do nosso governo. Salva-nos das guerras do mundo. Salva-nos das epidemias que vêm sobre o mundo. Eles não queriam, essa destruição dos pecados e nem a restauração dos seus corações. Desta forma, o Messias removeria o jugo brutal estabelecido diante desse reino de Roma. Então, Jesus traria um jugo social mais estável, dividido, justo, com justiça. Embora a adoração, os gritos fossem bíblicos, proféticos, eles não tinham discernimento daquele acontecimento. Não tinham noção do verdadeiro significado daquela adoração pública do Cordeiro que veio ao mundo para se entregar em morte de cruz. Então eles clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Salmo 118, versículo 26. Às vezes a gente canta assim: glória a Jesus, Hosana nas maiores alturas. E o cântico, a teologia do cântico não fez efeito, não teve compreensão na nossa mente. Muitas vezes recitamos coisas bíblicas, mas nós não compreendemos com o nosso coração o que essas verdades querem dizer para nós. Aquela multidão que outrora louvava o Messias, pouco tempo depois seria a mesma que, decepcionada com esse rei, que não resolve nada, que não faz nada, que não veio para derrubar Roma, e ele começa a pregar umas coisas estranhas, que você tem que amar o seu inimigo, que você tem que dar a sua vida para seguir ele, que você tem que morrer, que você tem que ir também para um tipo de cruz, ser crucificado, morrer o seu ego, o seu eu. Nós não queremos que esse tipo de rei governe sobre nós. E aí a gente vê lá em Lucas, capítulo 19, uma parábola anterior. Não queremos que esse tipo de rei governe sobre nós. A parábola das 10 minas. Crucificam. Calvino acreditava que a multidão era a mesma, tanto a do começo quanto a do final, por causa da situação de seus corações. Warren Wiersbe, ele acredita que uma parte sim era fiel ao Senhor Jesus, mas uma grande e maior parte era de pessoas interesseiras, que só estavam vindo a Jesus para que o reino de Roma fosse destruído. A circunstância que a gente chega aqui é que um ou outro, o problema é o coração humano. Os discípulos eram assim, queriam uma reforma política. Todos estavam com esse sentimento no coração, uma reforma política. Isso também acontece hoje. Muitos querem um Jesus dentro dos seus próprios termos, para que Jesus se molde dentro das suas próprias conveniências. Criamos um Jesus dentro dos nossos moldes, do nosso estilo de vida. Por isso vemos tantas igrejas inchando,
não estão crescendo saudáveis, mas se moldaram um Deus de acordo com seus desejos, prosperidade, cultos de cura, de milagres, uma igreja, um culto, um Deus, um Jesus que é voltado para simplesmente o eu humano. Querem um Jesus que dê sucesso, que dê dinheiro, que dê saúde, que dê felicidade. Ai, se Jesus não fizer isso. Ai de nós se passar a vida inteira sofrendo. A nossa consciência muitas vezes não demora muito para olhar para Deus e falar: o Senhor não está vendo? Basta alguns meses, meus irmãos, de um sofrimento sobre as nossas vidas, que o nosso coração começa a falar: eu acho que Deus não está vendo, não. Basta um pouco de tempo que o nosso coração pecaminoso começa a trabalhar. Já que Deus não me ama, eu não sirvo mais a sua igreja. E as pessoas desaparecem, elas somem quando esse Deus não atende mais às suas expectativas. Muitas vezes a paciência de muitos acabam com Deus. São muitos os revoltados com o Senhor, por não ter respondido às suas orações, por não ter evitado um problema ou uma situação, de não ter salvado, de um luto que veio. São tantos, inúmeros relatos de pessoas que rapidamente seguindo a Jesus, mesmo cantando, mesmo vindo à igreja, mesmo louvando, mesmo pregando, mesmo testemunhando, e quando Jesus não atende às suas expectativas, as pessoas acabam o abandonando e gritando: crucificam, que esse rei não serve para nós. Não queremos um Jesus de miséria. Eu ouvi isso uma vez numa pregação. O Jesus que nós pregamos não era um Jesus de miséria. Compreendemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor prospera a nossa vida, mas o reino de Jesus não é um reino de status. Jesus nos abençoa, sim. Jesus vai nos ajudar a construir a igreja. Jesus vai prosperar Betel. Jesus vai trazer pessoas sedentas para Betel. Mas nós não temos expectativas em nosso status. Tudo é resultado do que o que Jesus tem feito em nós, por meio de nós e na igreja. Há muitos que estão no meio do povo de Deus, que participam, que ouvem, que acompanham, mas ainda não reconheceram como a multidão quem é Cristo. Eles falam no final: quem é este? As multidões, ali, todo mundo alvoroçado, todo mundo ali numa grande expectativa. Quem é este? É o profeta Jesus de Nazaré. A verdadeira adoração, ela nasce quando nós entendemos quem é Jesus. A verdadeira adoração, ela nasce quando nós entendemos quem é Jesus. Eles diziam: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso significa reconhecer Jesus foi enviado por Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quando nós conhecemos a Jesus, nós entregamos a vida a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, nós cremos nele. Somos batizados e somos salvos. Essa é a obra da salvação em nossas vidas. Então, as pessoas que têm comunhão com Jesus, que conhecem Jesus, elas não cantam de forma automática, elas cantam com o seu coração. Elas estão o tempo todo meditando sobre a sua vida, estão no dia a dia, no trabalho, em casa, sempre refletindo sobre a situação das suas almas, do seu coração. Muitas vezes ficam insatisfeitos consigo mesmo, porque não conseguem muitas vezes alcançar uma perfeição. O salvo, ele vive dentro dessa crise. Ele não se conforma com esse pecado que habita. Então ele tenta o tempo todo: Senhor, muda meu coração, muda minha vida, me transforma, Senhor. Eu quero me entregar a Ti. Então a verdadeira adoração, ela nasce quando nós entendemos quem é Jesus. A pergunta que continua para nós: quem é Jesus? É um profeta, um mestre ou um Senhor? Ou o Senhor das nossas vidas?
Agimos como se Jesus fosse o Senhor da nossa vida, ou Jesus está de longe, a gente está apenas aproveitando essa caminhada para observar, para ver o que Jesus está fazendo, para ver se é bênção. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu vou lá na igreja para ver se é isso mesmo, esses milagres. A pessoa quer vir na igreja para ver se os milagres são verdades. Elas querem se aproximar de Jesus simplesmente para ver coisas extraordinárias. Anjos descendo, anjos subindo. As pessoas não estão preocupadas com a transformação, com o estado do seu coração. Quando reconhecemos que Jesus é Rei, o Rei prometido, o Messias, o Salvador, nós temos uma adoração verdadeira, uma entrega sincera e uma vida comprometida. Um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso pode parecer para você não tão importante agora. Talvez você está pensando já em ir embora, comer lá uma pizza, um lanche, a comida que sobrou do almoço, a gente guarda para comer agora à noite. Talvez falar sobre uma pregação da volta de Jesus não seja tão importante para você agora, mas quando o céu se abrir, você vai ver que tudo que foi pregado aqui na Betel era importante. Aí é tarde demais. Já não vai haver mais tempo. Talvez as pessoas vivam nesse mundo. Não é importante a igreja? Vou lá de vez em quando. Às vezes as pessoas não dão valor à pregação, não dão valor às escrituras, mas vai chegar um dia que quando o Senhor Jesus voltar, todo o joelho se dobrará. E naquele momento, as pessoas verão como tudo foi importante e eu não dei valor. Como tudo foi como uma poeira à vida. Foi igual uma neblina que amanhece e logo se dissipa. Quão rápido foi. Quanto tempo eu gastei em coisas sem necessidade. Quanto tempo eu gastei em coisas materiais. A traça, a ferrugem vai destruir tudo o que você construiu. E a única coisa que vai sobrar, que vai valer no nosso coração, foi o relacionamento que nós tivemos com Jesus. Jesus, ele veio na entrada triunfal e sabia que ele iria decepcionar todos aqueles que estavam cantando, louvando e clamando. Foi só um instante Jesus não fazer o que eles esperavam e diante ali do seu julgamento, não demorou muito para falarem: nós não queremos um Deus como esse, um rei como esse, crucifica-o. O nosso rei tem que ser um rei que vai vir para derrubar o nosso governo e nos abençoar, trazer para nós um status social. Eu sei que o nosso país não nos agrada. Eu sei que talvez você está inconformado com a situação do país, com a economia, nosso dinheiro, o mundo, as guerras. Mas, meus irmãos, o nosso foco não deve ser esse. O nosso foco é o reino de Deus. Nós temos que avaliar na nossa vida quais são as nossas prioridades. Trabalhar, estudar, ok, maravilha, todo mundo deve fazer, responsabilidades. Mas no meio de tudo isso, meus irmãos, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O Senhor, ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu termino aqui com uma frase dos nossos irmãos morávios, do Vicit Ainus Noster e de Weal Sequamor, que escreveram essa frase famosa que virou o símbolo da igreja moraviana. Venceu o nosso Cordeiro, vamos segui-lo. E assim eu termino a minha pregação. Vamos.